Seguinte, pegamos parte dos óvulos, fazemos fio convencional, parte fazemos ICSI. Se conseguirmos embriões bons nos dois, nós damos preferência aos embriões da fio convencional. Que é reproduzindo o que acontece Exatamente. no corpo da mulher. Mas só porque você perguntou se isso causa dano, não. O ICSI é bastante seguro. Lógico que ocasionalmente 10 óvulos pode um ou outro não resistir, mas a técnica já é desenvolvida há muito tempo, a ICSI já se faz há mais de 10, 15 anos, e a taxa de gravidez é muito parecida com a fio convencional, sem aumentar riscos assim, de uma formação da criança, nada disso. Legal, interessante. Uma outra coisa que acontece também é a seleção, né? Na hora de fazer um procedimento, esse que é mais parecido com o que acontece na mulher, esse procedimento, há uma seleção natural dos espermatozoides na hora de entrar no óvulo, como já acontece normalmente, depois do ato sexual normal, sem a fertilização in vitro. Perfeito. Na outra técnica, vocês têm que escolher manualmente, né? Tem que analisar para ver qual que é o espermatozoide que está mais forte. Morfologicamente, também velocidade, motilidade, são os parâmetros que se usam. Existe até uma técnica hoje chamada Super ICSI, que é uma técnica que amplia muito o tamanho do espermatozoide, que se avalia até a presença de vacúolo no citoplasma do espermatozoide. Então existe uma seleção, a gente procura dentro dos espermatozoides que são menos numerosos, os que morfologicamente parecem ser mais saudáveis para dar mais chances de engravidar. Morfologicamente seria a formação corporal, né? A estrutura Exatamente. biológica. O espermatozoide tem uma cabeça que tem um determinado formato, uma peça intermediária, uma cauda, uma motilidade, o ideal é que ela seja retilínea então observa essas características. Hoje também existe uma placa que nós usamos lá na nossa clínica, chamada PIXI, que é uma placa que ela tenta mimetizar exatamente a fisiologia do espermatozoide, porque ela tem uma substância que atrai os espermatozoides que produzem mais hialuronidase, que é essa enzima que é usada para penetrar no óvulo. Com isso, nós selecionamos espermatozoides de melhor qualidade. Inclusive, esse mês nós tivemos uma série de gestações com mulheres que os maridos tinham uma quantidade de espermatozoides muito pequena e que já tinham tentado FIV antes e não tinham engravidado. E com essa técnica, que já é uma evolução do ICSI, chama-se PIXI, é um ICSI com seleção dos espermatozoides através da placa de hialuronidase, melhora a seleção desses espermatozoides para fazer o ICSI. Uma espécie de imã de bons espermatozoides, né? Atrai os bons espermatozoides. Mais ou menos isso, porque o espermatozoide ele precisa produzir hialuronidase para poder conseguir penetrar no óvulo. Então essa placa, ela atrai os espermatozoides que têm maior produção de hialuronidase. Com isso a gente consegue selecionar, ao invés de a gente ficar procurando os espermatozoides por todo o sêmen, aqueles que estão mais grudados na placa, geralmente são os melhores e conseguimos selecionar espermatozoides com mais chance de fertilizar. Em cima disso, nós podemos dizer que essa técnica que usa a injeção, ao invés de permitir que os espermatozoides entrem dentro da cultura, dentro do líquido por conta própria, dentro do óvulo, a outra técnica, a que escolhe o espermatozoide mais forte, ela poderia gerar um indivíduo mais forte do que aquela outra da seleção natural por conta própria? Não, na verdade a gente não pode pensar dessa maneira. O que a gente avalia em termos de espermatozoide é o espermatozoide que tem, do ponto de vista anatômico, a forma melhor. E do ponto de vista fisiológico, que produz mais hialuronidase, que teria, a princípio, uma chance maior de penetrar. Com isso, o que a gente tenta é procurar o espermatozoide que tem melhor qualidade genética para ter maior chance de produzir embriões de boa qualidade. Quando a gente fala em embriões de boa qualidade, é porque o leigo tem aquela ideia de achar, não, se o embrião for de má qualidade é porque o neném vai nascer com defeito, torto. Não é isso. O que a gente fala de melhor qualidade é que tem mais chance de se implantar e de levar uma gestação adiante. Tá? Então não tem a ver com o neném nascer forte, bonito, saudável, não. Tem a ver com chance de engravidar, taxa de gravidez. Então a única seleção nessa fertilização in vitro é a seleção daqueles órgãos genitais, não os órgãos genitais, mas os gametas, né, de cada indivíduo, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, aqueles que são propícios a se reproduzirem. Não se vão produzir um ser perfeito ou imperfeito, mas que vão ser garantidos como um embrião, vão criar um embrião. Se eles promoverem o embrião, aí sim, depois a gente vê o resto. A gente não quer definir nesse momento se vai ser um super ser ou um ser normal como os outros. Perfeito. E tem uma coisa interessante. O importante é que vai ser um ser, né? Exatamente. Tem uma coisa interessante, é porque, na verdade, todos esses parâmetros são relativos. A gente que trabalha com isso, a gente tem uma classificação antes de transferir o embrião. Na verdade, eu até não gosto desse termo, a gente fala embrião para facilitar, mas isso dá uma ideia de que se congelar, está congelando o ser humano. Na verdade, não é. Quando ocorre a fertilização, passa a se chamar ovo zigoto. Depois passa a se chamar mórula no 4º dia, no 5º dia blastocisto,
Na verdade, são células. O embrião, na verdade, só se chama embrião a partir da 5ª, 6ª semana de gravidez, depois que ele se implanta e começa realmente o coração a bater. Então, isso causa uma imagem para as pessoas, está congelando o embrião, como se estivesse congelando uma pessoa, um ser vivo. Não é verdade. Esse é o grande questionamento com a igreja. Eu sou católico, praticante, eu discordo da visão da igreja em relação a isso, porque para mim a gravidez só se inicia no momento que ocorre a implantação, que aí você vai fazer um teste de gravidez e vai ver que está grávida. Senão, todas as mulheres que fazem fertilização in vitro estariam grávidas. Não é verdade. A taxa de gravidez em média, pegando todas as idades, é 40%. Como num casal que engravida naturalmente, cada casal que tem relação no dia da ovulação, a chance de engravidar por mês é de apenas 20%. Porque o ser humano tem uma dificuldade muito grande de engravidar. É o pior mamífero. Se você pegar cachorro, gato, cabrito, a taxa de gravidez por ovulação, que é o cio da fêmea, é mais de 90%. Engravida com 6, 7, 8 filhotes. O ser humano, a taxa de gravidez é apenas 20% por mês, por ciclo, e mesmo assim, geralmente é de um cio só. Então, na verdade, a gravidez ela só se começa quando você pega um pré-embrião desses. Eu até, para a pessoa entender, eu dou um exemplo. Um caroço de feijão. Se eu pegar um caroço de feijão e botar em cima dessa mesa, ele vai ser um caroço de feijão a vida inteira. Ele nunca vai ser uma árvore de feijão, um pé de feijão. Exatamente. Para ele virar um pé de feijão, eu tenho que botar ele numa terra, molhar e pegar sol. Então, o ser humano, a gravidez só se inicia depois que essa implantação começa no endométrio. Então, essa discussão que se faz em relação à fertilização in vitro, como se congelar, estivesse congelando o embrião, matando o embrião, isso daí, para mim, é um despropósito. Porque, na verdade, o que a gente tem ali é um espermatozoide, um óvulo que foi fecundado e que tem potencial de virar um ser humano se ele conseguir se implantar no endométrio da mulher. Essa discussão do professor Paulo Galo é bem interessante, por quê? Porque o mundo inteiro hoje quer trabalhar com as chamadas células-troncos, e algumas delas são embrionárias. Existem vários tipos de células-tronco, tem célula-tronco da nossa medula, tem célula-tronco do dente de leite, no corpo circulando internamente para poder a gente corrigir os problemas. Do cordão umbilical do bebê, do cordão umbilical, e tem a embrionária. Essa embrionária é que mais causou polêmica, por quê? Porque muita gente diz, embrião só é um ser humano, não posso matar um ser humano para poder salvar a vida de outro, né? Seria incorreto, seria antiético, por isso a discussão inteira sobre quando que começa a vida. Tem gente que diz que é quando começa já a fertilização, o espermatozoide entrou no óvulo, tem gente que diz, opa, já tem vida. Tem gente que diz que só depois do 15º dia. Tem gente que diz que só depois do desenvolvimento do sistema nervoso central, que é quando aquela célula passa, aquele ser, né, aquele futuro ser, passa a ter consciência. Tem consciência, então agora passou a ser um ser humano. Antes disso, era um